Edelson Finose. Queria agradecer a todos quem participarem dessa live de hoje. E eu queria pedir a vocês, todos, que se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, ativem o sininho de notificações, dê o seu like, compartilhe, comente os nossos vídeos, assim você ajuda a divulgar a astrologia e o trabalho de todos os convidados que vêm compartilhar o seu conhecimento conosco, como é o caso do querido Rony Hergert. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, por você ter aceito o convite, Rony. Muito obrigado. E, enfim, gostaria que você falasse um pouquinho de você para o pessoal que segue o nosso canal. Bem, primeiramente, boa noite, Ed, querido. Muito obrigado aí pelo convite. Eu me sinto muito prestigiado pela sua confiança. É uma enorme satisfação estar aqui contigo e com todos os iluminautas aí do seu canal. O que eu puder levar um pouquinho de pinceladas, né, sobre esse vasto conhecimento rúnico que não se restringe apenas ao oracular, me coloco aqui à disposição como um propiciador daí do conhecimento da cultura nórdica. Muito obrigado. Começar perguntando para você, porque assim, eu imagino que, como eu, muita gente já ouviu falar das runas, obviamente, mas exatamente o que é uma runa e como ela funciona, e principalmente a origem dela, pedi para você começar falando disso. Perfeito. Bom, o próprio radical da palavra runa, né, vem do rund, significa algo sussurrado, algo soprado, algo falado baixinho, que é um traço da cultura nórdica, proto-germânica, de venerar muito o silêncio e a ancestralidade. Quando a gente vai falar das runas e de todas as suas aplicabilidades, a gente precisa conhecer um pouquinho, né, da tradição nórdica. Obviamente, a gente começa falando da etimologia da palavra, mas ela é como eu disse aqui no início, né, ela tem os seus fundamentos filosóficos, ela tem as suas manifestações naturais, ela tem uma visão de complementariedade da vida, nada de oposições, mas sim de complementações, e ela valoriza muito, né, o destino e a egrégora, né, da energia da região, do momento, da vida. Então tem todo uma filosofia mesmo assim que a gente pode dizer, né? E o conhecimento rúnico, seja ele na sua aplicabilidade magística, seja na sua aplicabilidade oracular, ele foi majoritariamente transmitido de forma oral, de gerações para gerações, daí porque se cultua muito a ancestralidade, né? Mas das runas em si, tirando o aspecto mitológico dela, a gente pode dizer que é um alfabeto, é um sistema alfabético de inscrições que tem a sua morfologia própria, a sua fonética própria, e com algumas variações no tempo, nos séculos e de região geográfica para região geográfica. Perfeito? Elas têm um local exato de origem ou é a região norte da Europa, enfim? Excelente pergunta. Existem várias explicações nesse sentido, né? Se eu considerar a runa apenas enquanto aspecto gráfico, fonético, ela tem uma explicação mais calcada na literatura, na tradução de alguns poemas nórdicos realizados pelos primeiros monges cristãos quando cristianizaram a península, né, a península nórdica lá. Mas se eu considerar as runas no seu aspecto total, inclusive com inscrições picto-ideográficas em monolitos, em cavernas, isso data muito antes de Cristo, inclusive, né? Então, eu tenho várias vertentes. Tem umas que dizem que são apenas transcrições de fonemas
do germânico para o latim, outros que falam que são inscrições pré-históricas, inclusive etruscas, outras falam que são apenas invenções, né, de uma região que quis ter a sua própria linguagem autóctone, original, né, de povos originários do local. Obviamente que a gente procura trabalhar mais com fontes, né, confiáveis, que são as arqueológicas e a literatura, o que, aliás, influencia muito nos alfabetos rúnicos. Eu tenho o alfabeto rúnico antigo, eu tenho o alfabeto rúnico anglo-saxão e eu tenho o alfabeto da Notúmbria. E aqui já há uma grande divergência, principalmente entre os dois primeiros e o último, ou seja, entre o futarque antigo e o futarque novo e o futarque da Notúmbria, que é o mais diferentão de todos. Inclusive, este último é chamado de futarque falso, futarque fake, né, como se falaria hoje em dia, mas tem, assim, as suas aplicabilidades, mas, de qualquer forma, existem vários futarques. Eu estou mencionando aqui 3, mas existem até 16, um com maior número de inscrições, outros com menores números, uns com acréscimos pictográficos, outros só de fonéticos, uns com apelo mais magístico, outros com apelos mais oraculares, e alguns têm uma diferença na sequência das runas, que eu acho importante deixar isso claro, né? Para o futarque antigo, a última runa seria a Ossala, que vale aquele peixinho da Hering em pé, que às vezes a gente vê muito nas cumieiras das casas, assim, dos suecos, ou até mesmo no tapete, significa ancestralidade. Outros já acham e defendem que a última runa é a Dagaz, porque é uma runa de fogo, é o reinício, está ligado ao final dos tempos, ao Ragnarok, que para nós equivaleria, né, ao Apocalipse. Então tem, assim, umas divergências, e depende da linha que você segue. Uma vez escolhida, siga, né? Não fica tentando fazer sincretismo aí, não queira misturar tudo, que dá aquela quizumba, né? Tu já sabe. Uma dúvida, futarque significa o quê? Uns dizem, né, que é escrita antiga. Tá. E daí você falar Elder Futarque seria até pleonasmo. Tá. Outros falam que, por exemplo, para o futarque anglo-saxão, o correto não seria nem você falar futarque, seria por uma questão de sotaque de região para região, de mineirês para baiano, para paulista, né, seria falar futorque, seria o correto. Nessas adaptações de regiões que surgem fonemas novos e inscrições tentando adaptar a escrita à palavra verbalizada. Mas geralmente significa escritos antigos, e algo sussurrado também. O futarque antigo, ele é mais da região nórdica. Tá? Ele é composto por 3 famílias de inscrições, que a gente chama de Aet, o plural é Aetir. Então, são 3 grupos de 8 runas cada um. Reza a lenda que ele surgiu por volta do século II depois de Cristo, para algumas fontes arqueológicas. Já o futarque anglo-saxão me aparece no século VIII, segundo outras fontes. E o que acontece com esse futarque da região mais anglo-saxônica? Quando eles fizeram a transliteração, a tradução do alemão para o latim e do latim para o inglês, quando eles fizeram essa escadinha, eles tentaram adaptar o som, igual o nosso S, dependendo da posição, né, o nosso S tem som de 2 S, é escrito às vezes com C cedilha, às vezes representa o Z. Então, guardadas as devidas proporções nessa equiparação aqui que eu estou fazendo, o futarque novo, anglo-saxão, surgiu assim, com algumas adaptações morfológicas e fonéticas, que levou, inclusive, a um novo sequenciamento de runas. Algumas runas mudaram de locais, foram mais adiante, foram mais para frente, e se acrescentou
o futark anglo-saxão, né, que surgiu nessa região da Saxônia mesmo, da Inglaterra, ali, bem mais para o norte, ele tem as 24 runas do futark antigo, do mais germânico, do original, acrescentado, né, com outras runas que vão para 33 runas. E o futark da Notúmbria, que é só da região da Notúmbria mesmo, ele tem... Também é na Inglaterra. Também é na Inglaterra, mais para o lado oriental. Ele tem, além das 33 dos mais do futark mais novo, outras 4 runas adicionais, chegando até 37. Tá? Chegando até 37. Então, algumas dessas, inclusive dessas runas do futark anglo-saxão, melhor dizendo, do futark da Notúmbria, que a gente chama de falso futark, como eu disse, eles surgiram por uma tradução dos poemas ingleses, e não foi uma tradução direto da língua germânica, por isso que ele é chamado de falso. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente fala alfabeto, né, do rúnico, ele na realidade nunca foi parte de uma língua, e ele não é usado para escrita, ou é? No início, lá atrás, eles se comunicavam na língua original, na língua natal, mas nos rituais, eles rezavam a missa em futark, vamos dizer assim, vai? Ah, tá. Então ele foi usado como... Foi usado como inscrição, principalmente para fazer maldições e ataques. Foi usado para oráculo, né? No material que você me mandou, tem lá sobre significados e função das runas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Assim, a gente tem praticamente 2, 3 funções muito fortes, né? Além do lado oracular, que é o mais popularizado, que é o que todo mundo, quando ouve falar, escuta, né? Deixa eu jogar runas. Tem, como eu estava dizendo, o aspecto magístico, que pode ser para defesa, pode ser para ataque, pode ser para amarração até, pode ser para prosperidade. Então tem esse lado magístico. Nós temos reiki rúnico, inclusive, com imposição de mãos e invocação de símbolos rúnicos para a saúde. Nós temos a yoga rúnica, que são as posições que a gente faz com o nosso corpo equivalente aos símbolos rúnicos para atrair exatamente a função daquela runa. Então, tem várias aplicações, né? E é um conhecimento muito rico, diverso, e que a gente pouco ouve falar. O máximo que eu duvido que, assim, o tanto de gente que sabe que tem de runa no sentido oracular, conheça que ela tenha também no sentido yoga e no sentido reiki também, né? Isso é muito pouco divulgado. Aliás, nós temos, assim, algumas literaturas muito boas aqui no Brasil, mas são produções independentes. Que é usada como reiki. Ela na prática, como que seria? Você pega um símbolo e você usa ele para energizar algo? Seria isso? Ou fazer a imposição de mãos sobre o corpo da pessoa necessitada. Geralmente não. O correto é que a gente não precisa de iniciação para ser reikiano rúnico. Não existe como existe no sistema Karuna, como existe no sistema Usui, mas preferencialmente a gente prefere que a pessoa já seja iniciada no outro sistema, porque ela já tem os canais mais abertos, a conexão mais vinculada com a energia rei, né? E aí a gente só transmite os ideogramas e os símbolos e os sons e o tempo, né? Que a pessoa fica com aquela imposição de mãos, mantrando, vamos dizer assim, aquelas palavras e aqueles símbolos, né? Os yantras e os mantras. Entendi. Isso é no sentido magístico também, né? Que a gente leva. A yoga rúnica é muito bom de manhã a gente fazer a saudação a Runa Fá, né, que é virada pro
para o lado que o sol nasce, né, com as mãos mais ou menos assim, nessa posição que eu estou, com o corpo bem ereto, falando a runa Fá 3 vezes, inspirando bem alto, e é para que a pessoa comece o dia bem disposta, bem energizada, conectada, enfim, com a natureza mesmo, que é o que eu disse que essa tradição valoriza e respeita muito, né? Os caras, que para eles lá, Ed, a natureza ela é muito adversa, muito bruta, né? Então, dentro da própria mitologia nórdica, os deuses eram assim, as forças brutas da natureza, o gelo, a lava do vulcão, e quando vinha a primavera, aquela abundância toda, porém rápida, curta, né? Então eles estavam muito atentos aos ciclos e aos significados, e eles veneravam isso enquanto divindades mesmo, né? De um respeito que a ecologia veio aprender tarde depois sobre aquele que a gente chama de ecologia, né? Os caras eram muito mais ecológicos e são até hoje, né? Você vê que esses povos, assim, têm um senso de preservação Um bem respeito nítido. pela natureza, um respeito pela Total, natureza total. que nós não temos, né? Nós, eu digo, no geral, né? Então, assim, mas assim, você mencionou da utilização como reiki, yoga, mas eu acredito que o mais popular, pelo menos, é o jogo mesmo, né? Ou seja, Isso, oracular, oracular. né? Que seriam perguntas que você pode fazer Tá. as runas, não é isso? Vou mostrar alguns objetos aqui até para Por favor. você, para as pessoas do canal. Bom, primeira coisa, né? Diferente de outros sistemas oraculares, e aqui com toda a minha veneração por eles, a runa não tem horário para jogar, não tem lugar para jogar, enquanto outros oráculos têm toda, né, um preparo, né? Não que quem jogue runas não precise ter, mas num outro sentido. Sim. Então, reza a lenda que às vezes as runas eram preparadas no campo de batalha com ossos dos perdedores e jogados pelos runemais ali mesmo. Então, as runas podem ser de favas, podem ser de ossos, podem ser de galhos, podem ser de pedras, de gemas. E a runa só funciona, é aqui que está o bizu da coisa, quando ela é inscrita pelo runemal. Então, adianta eu comprar uma runa já pronta? Você pode comprar, sim, uma runa já pronta nas feiras místicas, só que daí você vai para o segundo passo, que é a consagração. Uma runa que responde bem é aquela que você mesmo corta, aquela que você mesmo cata e aquela que você inscreve. Eu até queria te mostrar aqui uma Six, que é uma faca ritual, uma faca ritualística, que a gente só usa para... Ela tem a ponta bem afiada, aqui, ó, essa pontinha dela, que é para inscrever, que é para rasgar mesmo, né? A madeira, a fava, ou até uma pedrinha de sabão, e depois é feita toda a consagração, toda a magia da coisa. Essa faca Six, ela só deve ser usada para isso, para rituais rúnicos. E aí você pode jogar a runa onde você quiser. Eu, dependendo, quando eu faço os meus atendimentos pessoais, eu jogo aqui nessa tábua. Que eu faço uma tirada geral dos 12 setores da vida da pessoa, e depois eu viro e faço 6 perguntas individuais que a pessoa tem direito a fazer. A previsibilidade, em média, das jogadas é de 3 a 6 meses. Só uma explicaçãozinha aqui, ó. O que a gente está vendo são 2 dragões, e eles servem, aqui no caso, para ancorar eventuais energias negativas para que elas não atrapalhem o jogo. E o símbolo que a gente está vendo aqui no meio é a bússola rúnica, que mostra os 9 mundos da árvore da vida, da Yggdrasil. Tá? Respondendo, a gente tem vários tipos de tiradas de jogo. Runa individual, que a gente chama de tirada única, ou runa de Odin, é diferente daquela pedra que eu estava dizendo lá no começo, ou ela é chamada tirada de Odin, ou a jogada de Odin, que é uma única runa, geralmente para respostas do momento que a gente tira.
Para perguntas mais longas, né, você tem de jogos simples até de jogos avançados, passando pelos intermediários que a gente chama de complexos. Para cada tipo de pergunta, geralmente se faz um tipo de jogada. É aqui que está o grande segredo, e aqui eu quero valorizar muito o trabalho do Centro Cultural Esotérico da Gaia, né, Escola de Astrologia, porque lá eles dão um curso bem fundamentado. Eu não estou puxando a sardinha para minha brasa, não. É um curso assim de 3 meses, em que você vem desde a parte mitológica até a parte da tiragem, passando pela magística. Então, é um curso que traz, assim, a seriedade, porque a runa ela tem que trabalhar com os 2 hemisférios do cérebro, não apenas com o hemisfério intuitivo, mas também com o hemisfério racional. Então, você tem que ter uma cultura bem fundamentada, bem consistente, para você poder responder e captar o tipo de pergunta que a pessoa faz com o tipo de jogada que você vai utilizar. Você não pode tratar a mesma pergunta com o mesmo tipo de jogada. Então, e não se deve criar jogadas próprias, porque é uma questão de desrespeito à tradição, que vem de tempos em tempos, e também não se deve misturar jogadas típicas de outros oráculos, fazer sincretismo mesmo, né? Deixa eu pegar a tirada que a gente usa lá no tarô, no baralho cigano, para adaptar aqui para a runa. Não, isso, inclusive, a própria literatura não recomenda. Vários autores não recomendam fazer isso. É uma coisa de fidelização mesmo, né? E aí, as runas, eu costumo dizer que elas falam pouco, mas dizem muito. Elas são assertivas e às vezes assustam um pouco. E como eu estava dizendo no início da conversa de hoje, elas trabalham muito com o Ird, né? O Ird é isso aqui, ó. É a teia da vida. Tá, ok. Está ligada às Nornes, que na Grécia Antiga a gente chama das moiras, né? Aqui no conhecimento nórdico, nós temos as 3 Nornes, que é a passado, a presente e a futuro, né? A mais terrível de todas é a do futuro. E nesta tabuazinha aqui, nesta Uird, nessa teia do destino, nós temos todas as runas inscritas aqui. Eu posso visualizar a runa Tiwas nesse desenho que eu estou fazendo, eu posso visualizar a runa Ferru, eu posso visualizar a runa da Gás. Aqui estão todas elas. Entendi. E, assim, quando eu faço um atendimento para questões mais, digamos, mundanas, né, do dia a dia, não tão individuais, eu uso um outro sistema de runas, que é o sistema de dados. A gente tem os dadinhos, né, rúnicos, com aquelas famílias, e eu jogo nesse receptáculo aqui, que são os dados, eu faço o jogo aqui para fazer uma tiragem. Esse tipo de jogada de dados, que é o Runacasting, ele trabalha muito com aleatório, ele não trabalha muito com destino, que é aquela outra tábua que eu mostrei antes, né? Mas eu posso também fazer tiradas de runas com cartas. Existem no mercado vários decks, né, de cartas muito bonitas, algumas com apelo mitológico muito interessante, que além da própria runa em si também traz o elemento da natureza que ela está ligado, o número que ela está ligado. São baralhos bem completos, muito interessantes, e a gente não vê muito falar, né? Sim. Na realidade, existem várias possibilidades, pelo que você Existem. Uma outra coisa interessante também, aqui já não é tanto no lado oracular, falando para a questão magística, né? Que a gente ouve muito falar, são das Bind runes, que são a sobreposição de runas, que criam sigilos. Então, eu posso fazer uma Bind rune, por exemplo, com 2 ou 3 runas, para atrair prosperidade afetiva, para atrair equilíbrio, para atrair blindagem. A única coisa que eu preciso tomar cuidado quando eu faço uma Bind rune, e deixando aqui bem claro que Bind rune não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é meme. Às vezes a gente faz muita pesquisa no Google, no Pinterest. Deixa eu ver uma runa para fortuna, deixa eu ver uma runa para proteção. Não é só você pegar o modelo lá e escrever. Tem que ter todo um preparo mental de sintonia, como toda sigilização requer, né, para entregar depois essa energia para o universo.
E quando você elabora uma Bindrune, você precisa tomar cuidado para que ela não termine numa runa fria, que é a Nautis, a gente chama de runa Troll. Ela não pode acabar em runa Troll porque é atrair desgraça, né? Então não pode dar uma resultante em runa Troll. E é importante deixar claro também, que são palavras muito próximas, o que é runa Troll do que é runa dos Trolls. Runa dos Trolls é uma magia rúnica que se faz com runas espelhadas e invertidas, geralmente para ataques, e é outra coisa diferente de Bindrune. Nós temos também uma numerologia própria, diferente da pitagórica e da gnóstica. A numerologia nórdica, ela trabalha de 3 formas, ou com resultantes da somatória de cada aete e de cada runa, ou com a runa individual em si. Então tem infinitas possibilidades. Sim. E muita informação, é muito rico, né? Bastante. Então está tudo interligado. Os nórdicos, eles raciocinam assim na cultura deles. O que está passado eu não vou mudar, o futuro eu tenho controle no aqui e agora, que, no entanto, me escorre pelas mãos. Sim. Então, eles valorizam muito o presente. Eles acham que tudo pode ser modificado, não em relação ao passado, mas de agora para frente, só que o agora meu é muito rápido. Por isso que eles se lançam, né, em batalhas, em comércios, eles se jogam no mundo, né, porque eles têm uma sede de estar sempre reconstruindo a vida muito grande, né? Perfeito. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui do seu canal, fazer um alerta para quem quiser um dia se dedicar, ainda que seja só um setor rúnico, seja ele o da yoga, seja ele o do oráculo, seja ele o da magia, porque cá aqui para nós, né, o Ed, as pessoas procuram a magia por 3 motivos muito baixos, né? Love, né? Vingança e grana, né? Então não venha para runas se você tiver essa pegada, não venha, porque em runas não existe aquela da pessoa falar assim, mesmo na saúde, eu queria deixar essa advertência. A gente, quando vai fazer um trabalho rúnico de saúde para alguém, nossa, o que a gente tem que pedir de permissão para divindades, para a natureza, para o próprio alfabeto Futhark, porque senão a gente está carregando um Orlog muito grande e um IRD também imenso. Então, quando às vezes as pessoas vêm, dá para fazer alguma runa para abrir meu caminho? O Runemal, sério, ele fala o seguinte, vá você se iniciar em runas para você fazer por você. Porque em runas tem uma coisa assim, se eu fizer uma magia contra alguém, volta para mim? Não volta para você se a magia for desfeita. Volta para o Orlog, volta para o universo. E aí a sua conta corrente fica negativa. Você gasta o seu saldo bancário de forças da natureza, e aí você não tem mais vitalidade para empreender no oráculo, para fazer as magias necessárias para você. Então, quando você for um dia querer estudar runa, pode ser por conta própria, pode ser um curso, se aprofunde na parte teórica, tenha responsabilidade na parte magística, porque precisa ter muita disciplina ritualística e mental, mas você tem assim um empoderamento e uma autoconfiança muito estabelecida e muito consolidada. Perfeito. É o recado assim que eu dou aí e é um convite que eu faço às pessoas.